Olá, sejam todos muito bem-vindos à minha cabana. Eu sou a Vanessa, você está no canal Mãe Velha. Hoje o vídeo é de perguntas e respostas. Eu selecionei 5 perguntas que me fizeram lá no Instagram. As demais eu respondi pontualmente, né, para cada pessoa. E eu trouxe aqui para vocês, vamos compartilhar, né? Primeira pergunta. Antes de começarmos, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, né? Se cada um de vocês compartilharem com mais uma pessoa, já me ajuda a ir subindo o canal aqui pra gente poder manter, né, o canal aqui na plataforma. São perguntas bem variadas que eu trouxe hoje, mas bastante interessante. Cada uma no seu nicho, bastante interessante. Primeira pergunta. Qual é a diferença entre mente e consciência? Bom, eu vou partir do princípio do hermetismo, certo? Sobre os princípios herméticos. Eu acho que fica mais fácil e os princípios herméticos, na verdade, se você tiver uma boa concepção desses conceitos, você consegue entender, compreender melhor qualquer doutrina, qualquer filosofia, partindo desses princípios, elas ficam muito mais fácil de você conciliar as informações, você assimilar melhor e até pôr em prática na sua vida. Então eu vou trazer a resposta a partir do hermetismo. Primeiro princípio é o mentalismo, o todo é mente. O todo a gente pode entender como o criador, como a origem de tudo. A mente é um fenômeno no qual se dá toda a criação. Tudo está conectado nesta mente. O todo é mente. Então, uma plantinha, por exemplo, uma plantinha, ela foi concebida, foi criada pela manifestação do todo, pela mente do todo. Toda a criação que nós entendemos como real, como concreto, que na verdade é nosso plano denso, ele é uma manifestação do todo através da capacidade, do poder de sua mente. Então a mente tem uma interconexão entre tudo e entre todos. Pode observar a natureza como ela se interrelaciona. Isso nós entendemos como uma manifestação dentro da mente, do universo manifestado pelo todo e controlado de certa forma, né? Tudo ele sabe, então tudo ele sabe, tudo ele manifesta. E isso acontece por intermédio da mente, entendeu? Então, a mente, na verdade, ela se interconecta com tudo, né? Com todos nós, com todos os animais, com toda a manifestação de vida e também com o que nós conhecemos como seres inanimados, os minerais, né? Então tudo está conectado pela mente do todo. Então a mente é algo muito mais amplo, é muito mais geral. A consciência é uma coisa que os minerais ainda não têm, os vegetais não têm exatamente uma consciência, eles têm uma percepção, né? Uma percepção do vento, uma percepção de uma praga que está atingindo ele, tem a percepção do movimento, certo? Percepção das estações, quando é o momento de florada, quando é o momento de perder as folhas, certo? Quando é o momento de soltar da flor, emitir, né, soltar o perfume para atrair os polinizadores, são percepções. Os animais, a grande maioria deles também, eles têm um tipo de consciência muito limitada. Eles têm consciência da vida, eles têm consciência da necessidade de alimentação, de reprodução, mas não tem uma consciência como nós humanos temos. Então a consciência é quando você se percebe atuante, você se percebe pertencente a algo. E nesse pertencimento você tem também a capacidade de interação, decisões, não estou falando de livre-arbítrio, estou falando de decisões. Então, quando a gente está falando de consciência, é algo individual, certo? Tem o consciente coletivo, mas é uma outra esfera. Aqui a gente só está distinguindo a mente, que é algo
global, certo? Universal e global, e a consciência, que é algo que parte do individual, quando você se percebe um ser existente. A partir daí você consegue ter a racionalidade, tomar decisões racionais. Isso é uma consciência. Claro que a consciência pode ser expandida e você vai aos poucos se interconectando, e você, sua consciência, sua alma, seu espírito, vai fazendo, vai se correlacionando com outros fenômenos e com outros planos de existência. Mas eu acho que aqui para a pergunta da pessoa era essa a diferença, era isso que ela queria entender de qual a diferença entre a mente e a consciência. Então, mente, algo global, certo? Presente em tudo. Consciência, parte do individual, certo? Beleza? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: filtro dos sonhos, funcionam ou não funcionam? Bom, o filtro dos sonhos é algo bastante interessante. Se há 10 não, um pouco mais, 15 a 20 anos atrás você pesquisasse na internet, você ia obter uma resposta nas buscas que filtro dos sonhos já eram praticados por diferentes povos antigos, em várias regiões do mundo. Hoje, quando você procura filtro do sonho, eu dei uma olhada até para conferir com, né, a origem da pergunta dela, você só encontra na internet agora dos índios lá, não lembro qual a etnia, dos índios norte-americanos. Como se a origem fosse deles, o que não é. Mas, como a origem aqui no momento está pouco importando, ela quer saber se funciona ou não, como fazer para funcionar, você não precisa colocar o filtro dos sonhos num ângulo em que o sol bata ali e vá, o raio do sol bata no filtro do sonho e transmita para a cama, para a rede, para o lugar de dormir. Enfim, você não precisa disso. Isso é modismo, tá? O filtro dos sonhos, o que ele faz? Ele funciona, vamos partir desse princípio, ele funciona. Porém, não é para deixar de ter pesadelos, como muita gente acha. Mesmo com ele ativado, você continua tendo os pesadelos, tá? O que acontece? Como que ele funciona? Ele impede que energias ruins cheguem até você, até o seu corpo carnal. Às vezes o que acontece no teu pesadelo é algo do sonho onírico, da cabeça, um descanso psíquico. Muitas das vezes o que acontece, você tem o desdobramento e o deslocamento astral, e acontece quando você está perambulando pelo astral, acontece de ter entidades, energias ruins que voltam para tua casa junto com você. O filtro do sonho barra essas energias ruins, entendeu? Então não é que ele vai deixar de ter, que a pessoa vai deixar de ter pesadelos, principalmente a quem tem pesadelo recorrente, mas o que ele faz é impedir que essas energias cheguem até você, né, e daí ancorem na sua casa, na sua residência, certo? Porque muitas vezes a pessoa está perambulando, né, assiste filme de terror, lê livros, mesmo livros espíritas que são um pouco mais pesados, e a pessoa desdobra e automaticamente vai buscar essas informações. E nesses antros acontece de ter essas energias, essas entidades. Então o filtro do sonho vai barrar que essas entidades cheguem até você. O teu corpo astral vai voltar, né, para o corpo físico, mas as energias vão ficar distante, entendeu? Então ele funciona sim. A origem a gente não vai debater aqui, eles funcionam, você tem que deixar próximo, né? Não precisa ser exatamente em cima da sua cama,
no ambiente em que você dorme, e isso é indiferente se você dorme num cômodo com mais 1, 2, 10 pessoas ou sozinho, você pode deixar ali. Se quiser deixar próximo à janela, pode, mas não é uma obrigação, tá? Você não precisa, não depende do raio de luz. E eu vou deixar uma receitinha aqui básica de manipulação energética para você ativar. Se for algo recorrente, manifestações que acontecem em casa, certo? Pro lado de manifestações espirituais, poltergeist, alguma coisa assim mais pesado, não vai funcionar, tá? Daí você tem que me procurar para fazer um trabalho de limpeza, banimento, proteção espiritual. Daí ele é mais pesado, o filtro do sonho não regula. Mas para algo mais leve, assim, do normal, vamos dizer assim, ele vai funcionar. O que você vai fazer? 2 potinhos de água, qualquer potinho de água. Em um deles você coloca água limpa, né, gente? Água com sal. E no segundo potinho, água com açúcar. Mexe até diluir bem tanto o açúcar como o sal. Com uma mão você molha, né, na água e passa pela teia do filtro do sonho com açúcar. Daí você vem, molha a outra mão na água com sal e você vai passar a mão úmida ali pela teia. Só isso. Pode descartar as 2 aguinhas, deixa secar, pendura perto de você. Esse equilíbrio energético vai ativar o filtro dos sonhos. Com isso você já faz essa proteção que é do deslocamento astral para não carregar energia ruim para dentro da tua casa, para próximo de você. Se for algo mais sério, daí a gente tem que trabalhar de outra forma, tá certo? Vamos agora do filtro dos sonhos, então acho que não ficou dúvidas, né? Vamos agora para as outras questões. A pessoa não deixou o que ela queria exatamente saber, só colocou transcomunicação. Então vou falar o que é rapidamente e se ela se manifesta ou não. Transcomunicação é um fenômeno entre o plano espiritual e o plano físico através de equipamentos eletroeletrônicos, certo? Os fenômenos de poltergeist, por exemplo, são fenômenos de transcomunicação. Entidades que aparecem em fotos são fenômenos de transcomunicação. Sons que os objetos captam, registram, são fenômenos de transcomunicação. Isso não é de agora, não é tecnologia. Existe agora uma vertente científica que está estudando e desenvolvendo para isso. Mais pra frente isso vai ser bem comum. Mas isso, desde que começaram os equipamentos eletrônicos, eles já faziam, tem até fotos antigas que mostram esses registros. Então é uma coisa assim, relativamente comum. Tem vídeo meu aqui do canal, um dos primeiros vídeos, eu não lembro qual agora, se é o 21, eu não lembro qual, que acabou passando e aparece rapidamente uma entidade passando rápido ali na foto, no vídeo. Então, isso acontece. Nos meus vídeos são bem comuns, então alguns vídeos ficam bem editados, bem cortados, porque eu prefiro que não apareça, porque quem não me conhece pode achar que eu tô forçando uma situação que não é. E algumas pessoas se assustam. Então, alguns anos atrás, quando acontecia comigo, eu assustava. Hoje, tanto imagens como sons, eu não tenho esse tipo de susto. A gente às vezes fica assim, que foi isso? Mas em seguida já é fração de segundo, a gente já sabe do que se trata. Então é um fenômeno. Eu já vi, eu vou citar o nome, mas assim, não, eu não vou citar nome, mas assim, algumas pessoas que tem canal grande de espiritualidade aqui no YouTube, vira e mexe aparece. Tem que ter o olho assim um pouco mais apurado, porque geralmente são muito rápidas as aparições e mesmo o som, se você tiver um ouvido mais apto para a espiritualidade, você percebe os sons. Ora eles estão mais nítidos, ora nem tanto, mas acontece. Então as câmeras normais
captam, computadores normais captam, televisores captam, rádio nem se fala. Então, assim, é muito comum. Transcomunicação é isso. Não é, gente, não é coisa de extraterrestre se comunicando. Isso não é transcomunicação. A transcomunicação é plano espiritual para nós, para o plano denso. Beleza? Isso acontece, é normal, enfim. Mas a dúvida, acho que da pessoa era se existia, se era fato ou não. Então, tá respondido. Outra pergunta. Pergunta 4. Japamala e Ho'oponopono. Por que eu coloquei dessa forma no artigo? Essa questão é referente ao artigo meu no blog, tá? No blog Mãe Velha, em que eu falo de usar o Ho'oponopono com o Japamala. São duas técnicas totalmente, assim, de origem totalmente diferente, mas o Japamala é um objeto, né, de contagem, um cordão de contas, na verdade, com 108 contas, e tem origem lá para o Tibete. Uma facção, vamos dizer assim, espiritualista da Índia também usa, mas é bem antigo do Tibete. O 108 é um número muito importante, muito do ponto de vista espiritual, a conexão que ele te proporciona, as repetições no número 108 são muito fortes, tá? Essas conexões. Por isso eu juntei o Ho'oponopono com o Japamala, porque se você quer uma transformação realmente concreta na sua vida, você pode fazer essa técnica. O Ho'oponopono com a intenção que você quer, na quantidade de vezes do Japamala. Só por isso, nem sempre juntar técnicas boas funcionam. Não é qualquer técnica boa que você vai pegar com outra técnica, juntar que vai funcionar. Às vezes elas colidem e não funciona nada, nenhuma nem outra. Mas no caso do Japamala com o Ho'oponopono, pode usar tranquilo. O Ho'oponopono geralmente falam de 10 repetições, ou número múltiplos de 9, 9, 27. Faça do jeito que você achar conveniente, do jeito que você aprendeu, do jeito que está funcionando para você. A junção é uma sugestão de eficiência para conectividade e para concretização do seu intuito. Não tem problema nenhum, pode fazer do jeito que eu sugeri no artigo, tá ótimo. Eu deixo a descrição aqui na descrição, eu deixo um link para quem quiser ler. Mas você pode fazer o Ho'oponopono da forma com que você aprendeu, da forma com que você usualmente já faz, tá tranquilo. E se quiser fazer uma experiência com 108 contagens, use o Japamala e você vai sentir como a diferença é assim, gritante. Acho que é isso. Acho que ficou claro, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém podem ser unidas para potencializar. É como um dínamo, você potencializa, é como um catalisador. Você potencializa o efeito. Tá certo? Respondido esta também. A última pergunta, gente, é bastante legal de responder também. E eu acho que pode ser uma dúvida da maioria das pessoas. Você pode falar sobre a carta do diabo no tarô? Claro que eu posso! A carta do diabo, ela é uma das cartas, das 22 cartas, que compõem os arcanos maiores, tá? Os arcanos maiores, eles estão assim, falam de uma forma mais geral na vida, e os menores têm mais a ver com o dia a dia, certo? Os arcanos maiores, carta do diabo. Quando ela sai numa leitura, quer dizer que o consulente ele está suscetível a cair em ilusões. Essas ilusões são ilusões mundanas. Pode vir de outra pessoa, né? Uma coisa externa que o atrai e o enreda numa cilada, ou pode ser uma ilusão própria. Ele mesmo cria esses artifícios e acaba se embananando na vida por conta disso. Então, quando essa carta sai, é porque o consulente está prestes
a se deixar levar por ilusões, se deixar levar por coisas assim, às vezes a ganância, às vezes é o ego, às vezes é uma beleza. Então pode vir manifestada de várias formas. Então é um período que está se abrindo para essa pessoa em que ela pode cair nas redes. Não é uma entidade que vem, pode ser isso, uma entidade que está falando, que ela atraiu para próxima a ela, e aí essa entidade está sussurrando coisas para ela e ela vai nessa fiusa. Ela vai lá e mete o pé na jaca e por aquele momento, até ela se recuperar, vai ser difícil. Mas a carta do diabo diz isso, você está suscetível a cair na tentação. Quando ela sai, o que você tem que fazer? Buscar a centralidade, buscar dentro de ti a luz e transmutar isso em uma coisa boa, concreta na sua vida. Isso faz uma barreira, isso te dá uma solidez para continuar no seu bom caminho. Entendeu? Então a carta do diabo é isso. Ela tá falando, tá dizendo que tudo neste momento está vindo conspirando, de alguma forma vai conspirar. Então a vaidade geralmente pega a pessoa, o ego, situações assim de conquista muito fácil, que te atrai, que te enche os olhos, pode ser em relação aos negócios, pode ser em relação, geralmente é uma dessas duas coisas, pode vir em outro formato, mas geralmente são ou armadilhas para os negócios ou armadilhas no quesito romântico, tá? Então isso acontece e você pode vivenciar esse momento, né, e tirar depois o seu aprendizado, ou você pode, como é o normal do tarô, né, você faz a leitura e você se previne para que não aconteça, ou quando acontecer, que seja com o menor estrago possível. É isto que diz a carta do diabo no tarô. Pode também acontecer imprevistos, fatalidades, alguma coisa assim, mas daí a conjuntura da leitura, o contexto da pessoa que vai definir. O que eu disse aqui é de uma forma ampla, né? Então, conforme a leitura, conforme a história do consulente, ela pode representar algumas outras vertentes também. Mas, em resumo, a carta do diabo é isso. Diz respeito a você, não é o externo pode tentar te influenciar. Quem toma a decisão da ação é você. Então está dizendo respeito a você, a sua integridade se manifestando perante os acontecimentos, perante o que se forma, né? Então é isso que diz a carta do diabo. Eu acho que é isso, gente. Eu gosto muito de fazer os vídeos de perguntas e respostas, né? Então vocês podem me mandar tanto aqui na área dos comentários ou em alguma das mídias sociais, né? No Instagram também. Geralmente eu me comunico mais com o pessoal pelo Instagram mesmo. E abro sempre caixinhas de perguntas e respostas. Daí eu seleciono algumas para fazer aqui com vocês, que eu acho que mais pessoas tendo esse discernimento é melhor, né? Eu gosto bastante. Mas é isso, por hoje é isso, pessoal. Muita luz, muita paz no coração de todos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!